tem coisas que são antigas, ancestrais, né? Na República tem a famosa alegoria da caverna, de que trata o Platão, né? Que virou aí uma coisa conhecida, o Fábio Filho. Momento cultural. É claro que ele está falando de uma outra coisa, mas eu vou dizer porque eu estou falando isso. A alegoria da caverna consiste no seguinte, diz o Platão, que somos todos como pessoas presas numa caverna, presas por grilhões, e que não enxergamos do mundo nada além de sombras projetadas numa parede, uma fogueira, né, entre nós e essa parede, e tudo o que a gente vê são objetos. A ideia é a seguinte, é como se houvesse pessoas caminhando do lado de fora da caverna, carregando coisas. A gente vê só essas coisas, não vê as pessoas. Vê uma soma de sombras projetadas na parede sem saber o que é. Segundo Platão, isso é como vivem os homens. É assim que vivem os homens. Estamos presos a esses grilhões. E aí ele diz... Se um de nós conseguisse sair da caverna para enxergar o mundo lá fora e voltasse para a caverna para contar como ele é, talvez fôssemos mortos. Porque aquelas pessoas que ainda não conhecem a realidade ficariam ofendidas. Isso tem milhares de interpretações, né? Há quem diga, uma perspectiva autoritária é essa, porque então tem a ideia do sujeito iluminado que vai para esclarecer os outros. Tem várias leituras, interpretações, mas me parece que fica evidente aí que também há uma advertência contra o risco da ignorância e da estupidez. De gente que não quer saber da evidência, de gente que não quer saber do fato, de gente que está contente com a burrice. Eu quando eu vejo, quando eu falo, as pessoas podem ter, eu não estou demonizando o voto, cada um vota em quem quiser. Votar em quem quiser é diferente de ir à porta do palácio cantar cloroquina, cloroquina, cloroquina lá do SUS, eu sei que tu me não sei o quê, até a musiquinha aí, depois pode pôr quando estiver pronto, o Fábio Cubo me interrompe e põe. É diferente disso. Porque você está fazendo, seu presidente pode até acreditar nisso, mas você tem de saber que não existe ciência para isso. 1, 2, 3! Cloroquina, cloroquina, cloroquina é do SUS, eu sei que tu me cura, em nome de Jesus! Começa que não faz nem sentido, eu sei que a cloroquina cura em nome de Jesus, é a cloroquina ou é Jesus? Por que Jesus precisaria da cloroquina? Se Jesus vai curar, ele precisa da cloroquina, por quê? Por acaso está escrito que Jesus falou, Lázaro, toma a cloroquina e anda. Foi isso? Foi isso que Jesus falou? Lázaro, toma a cloroquina e anda. Jesus não precisa de cloroquina. A rigor não precisa nem de água. Não precisa de nada. Se Jesus cura, não há cloroquina. Há cloroquina mais Jesus. Não, aí você perturba o trabalho de Jesus. Porque a cloroquina mata. Não há nenhuma evidência de que cure. E ainda mata. Agora, vivemos a era da irresponsabilidade. O Donald Trump diz que está tomando cloroquina preventivamente. É um delinquente do ponto de vista da saúde. Outro dia ele falou sobre injetar desinfetante. Morreu gente injetando desinfetante. Porque ele, Trump, o Bolsonaro, eles criam um tipo de fidelidade que dispensa a inteligência, dispensa a verdade, dispensa os fatos. E aí, o jornalismo, a imprensa séria, a imprensa profissional, ela faz esse trabalho
nesta leitura particular que eu estou fazendo, de tirar o homem da caverna, de sair da caverna, de ver o que está acontecendo. E os imbecis ficam revoltados. Os imbecis ficam agressivos. 2 profissionais do Estadão apanharam numa manifestação. E neste domingo nós vimos uma repórter da Band News TV levar uma bandeirada na cabeça de caso pensado. A moça pegou o mastro da bandeira e bateu de caso pensado. Vamos ao fato em si, depois eu quero fazer mais comentário. Vamos lá. Vamos primeiro sobre a manifestação, Reinaldo. O presidente Jair Bolsonaro voltou a participar de um ato com aglomeração ontem em Brasília. Apesar dessa aglomeração, o grupo de pessoas que participou não foi pequeno, razoavelmente pequeno. O presidente voltou a chamar o ato de manifestação espontânea e dessa vez não criticou os outros poderes. Bolsonaro comemorou ainda o fato de que não havia nenhuma faixa, nenhuma bandeira que atentasse contra a Constituição e contra o Estado democrático de direito. Acontece, Reinaldo, que segundo relata o jornal Folha de São Paulo, antes da chegada de Bolsonaro, seguranças da presidência pediram aos manifestantes a retirada de faixas exatamente contra o Congresso e contra o Supremo. Olha aqui, aliás, um monte de gente ficou exaltando, dessa vez ele não pediu golpe, dessa vez ele não atentou contra as instituições. Eu tenho que ser grato ao presidente por isso? Não, né? Aliás, só provocar aglomeração já é crime, artigo 268 do Código Penal. Me avisam aqui, parte técnica, que está um delay, porque tem uma descoordenação entre som e fala em todas as transmissões, tá? Não deem cavalo de pau e nada. Aliás, eu estou vendo, tá mesmo, tá? Não sei se depois no vídeo que vai ficar disponível consegue se corrigir isso aí, mas tá, né? Tá feia a coisa. Muito bem. E aí a nossa repórter então, da Band News TV, mas do grupo, a Clarissa Oliveira, foi agredida. Vamos lá. Foi, Reinaldo. Repórter Clarissa Oliveira, da Band, também do Band News TV, foi agredida no ato de ontem, quando aguardava para entrar ao vivo no ar. Foi agredida pelo mastro de uma bandeira carregada por uma manifestante. No boletim de ocorrência registrado, a jornalista relatou que a manifestante, com a bandeira do Brasil na mão, vinha andando, xingando, gritando com todos, entre aspas, né, segundo o relato da Clarissa. De acordo com ela, sem mais nem menos, ela chegou perto e bateu com o pau da bandeira na cabeça. Ainda de acordo com a Clarissa, a agressora riu, falou que foi sem querer, continuou andando. A mulher foi identificada, Ângela Berger, é servidora do ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, vinculada ao Ministério da Economia, de acordo com dados do portal da Transparência. Em entrevista hoje, ela repetiu que acertou a bandeirada sem querer. Não, é visivelmente mentira, dá pra ver, é por querer, ela acertou a bandeirada, ficou rindo, porque a gente que não aceita sair do mundo das trevas. A gente tem que partir do princípio, gente, infelizmente, que há uma parcela que quer ficar nas trevas mesmo. Por quê? Então não gostar do... Não é gostar ou não gostar do Bolsonaro. É permitir que as pessoas exerçam livremente o seu trabalho, sem agredir ninguém. Aliás, a Clarissa foi super leve na coisa, disse não foi algo que tenha me ferido, houve até gente que se solidarizou comigo. Ela não está tentando crispar a coisa, agora tem que sim fazer denúncia. Aliás, até um ministro do Supremo se manifestou. Porque há uma investigação correndo no Supremo contra esses atos que atentam contra a democracia. Que foi? Alexandre de Moraes, é isso? Vamos lá. Isso, no Twitter, Reinaldo. Alexandre de Moraes escreveu o seguinte, aspas, é absolutamente inadmissível que uma repórter, exercendo a sua profissão, seja covardemente agredida por manifestante radical, que jamais saberá o real significado do direito de livre manifestação e da imprensa livre, um dos sustentáculos da democracia. É isso que fica essa súcia na internet, né, alimentada pelo próprio presidente, achando que existe uma conspiração contra o governo, inclusive contra a cloroquina, que a cloroquina cura, mas por alguma razão as pessoas gostariam de esconder. Por que gostariam de esconder? Não, porque elas querem fazer o lockdown. Mas por que elas gostariam de fazer o lockdown? Não, porque parando o país aí elege o Dória. Pelo amor de Deus! Deveria haver um limite para a estupidez, eu sei que não há. Bom, não havendo limite para a estupidez, os estúpidos convictos, então aí tem de ser a força da lei.
E esta senhora tem de pagar pelo que ela fez. E todos aqueles que agredirem gratuitamente os outros, simplesmente porque discordam da sua opinião, ou o que seja, têm de arcar com o peso dessa escolha. E é muito impressionante, né? Porque o violento, na esmagadora maioria das vezes, é o fanático. E o fanático, na esmagadora maioria das vezes, ele não precisa de fato nenhum para ele ser fanático. Aliás, ele só é um fanático porque é, antes de mais nada, um estúpido, um ignorante, um desinformado. E aí cai na lábia de pilantras que estão na internet para roubar dinheiro vendendo teorias conspiratórias.